possível utilizar a lógica para explicar várias situações do nosso cotidiano. Basicamente, a lógica utiliza-se de proposições e conectivos lógicos. Uma proposição nada mais é do que uma sentença, simbolizada por uma letra do nosso alfabeto. Por exemplo, a proposição P, hoje está chovendo. Já um conectivo lógico serve justamente para conectar duas ou mais proposições. Por exemplo, hoje está chovendo e preciso usar um guarda-chuva. Vamos ver algumas situações nas quais a lógica se aplica. E aí, Jennifer, o que a gente vai estudar hoje? Cálculo e álgebra? Eu vou estudar ou cálculo ou álgebra. Mas por quê? Porque não vai dar tempo. Eu acho que tem razão. Na primeira situação, temos duas proposições. C. Estudar cálculo. A. Estudar álgebra. Quando o Luiz fala cálculo e álgebra, ele utiliza as proposições C e A, ligando-as com o conectivo E, que é representado pelo acento circunflexo. Ou seja, o que o Luiz disse equivale a C e A. Agora, vamos considerar o trecho cálculo ou álgebra. As proposições utilizadas foram as mesmas, mas nesse caso, o conectivo utilizado seria o OU, que é representado pelo símbolo V, ou acento circunflexo virado. Isso significaria que ela vai estudar pelo menos uma matéria, o que equivaleria a C ou A. Por fim, vamos considerar a frase inteira. Ao utilizar duas vezes o OU, utiliza-se o OU exclusivo, representado pelo símbolo V com um tracinho embaixo. Isto significa que ela vai escolher apenas uma das matérias para estudar, ou seja, C ou exclusivo A. Filho, para um pouquinho de jogar e vem almoçar. Não. Não fala não pra mim, bebê. O que você quis dizer com não fala não pra mim? Eu quis dizer que você tinha que ter dito sim. Situação de número 2. Quando a mãe chama seu filho Luiz para almoçar e ele diz que não, ela responde dizendo: "Não fala não pra mim, bebê". Se considerarmos a nossa proposição F como sendo "não fala não pra mim", temos que a negação de F, representada pelo símbolo de tio, é não F, ou seja, não fala não pra mim. Ao negar a proposição F duas vezes, ela volta a ter o valor lógico da proposição inicial. Ou seja, F, fala não pra mim, é igual a não F, fala não pra mim. Em uma bela tarde de domingo, estava o Renan em sua casa procurando uma garota no Tinder. Quando, de repente... Olha só quem eu achei. Se o nome dela é Jennifer, então eu encontrei ela no Tinder. Mas se eu encontrei ela no Tinder, não significa que o nome dela é Jennifer. Por fim, vamos analisar a situação de número 3. Renan estava procurando uma pretendente no Tinder, até que ele encontrou a Jennifer. Aí ele fez a seguinte afirmação: se o nome dela é Jennifer, então eu encontrei ela no Tinder. Aqui temos a presença do conectivo C, então, representado por uma flecha para a direita. Consideremos então as proposições J, o nome dela é Jennifer, T, encontrei ela no Tinder. O que o Renan disse equivale a se J, então T. Logo a seguir, a Jennifer se teleporta para o lado de Renan e fala uma coisa muito importante. Se eu encontrei ela no Tinder, então não significa que o nome dela seja Jennifer. Ou seja, em se tratando de C, então, a recíproca se T, então J, nem sempre é verdadeira. Porém, quando temos se J, então T,
igual a se T, então J, dizemos que temos um caso de C e somente C, em que a recíproca é verdadeira. Ou seja, J, C e somente C, T.